Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18. Amém? Efésios 1. Acho que até pego o meu óculos aí. Esqueci que eu uso óculos. É fácil. Capítulo 1, versículo 15 ao 18. Amém? Amém. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Obrigado, Senhor, que reconhecemos nessa noite que Tu és o centro. Tudo volta para Ti, então continua sendo adorado por meio da Sua palavra nessa noite. O Senhor ilumine os olhos do nosso coração, Espírito Santo, para que possamos entender o encargo do Senhor para nós. Fala conosco, Espírito Santo, que nós oramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho. Amém. Acredito que não é nada novo para os irmãos, né, que tiveram a exposição com o Léo, com o Beto. É de uma riqueza tremenda, né? Ter parte da igreja local e terem quase que 2 períodos grandes para estudar essa carta. Então, acredito que não é nada novo que está no coração já dos irmãos, mas durante essa semana eu tenho olhado para João, né? 1 João e o Evangelho de João, e feito aquela série, né? Chamada Os Fundamentos da Fé Cristã. Mas eu ia dormir, na minha mente era só Efésios. Eu acordava, era Efésios. E eu fiz um devocional no livro de Efésios. Porque a carta de Paulo aos Efésios, o John Piper diz que é o pico Everest do Novo Testamento, né? Então a gente percebe que essa carta é um dos pontos mais altos daquilo que o Senhor mostrou para Paulo. No sentido de que Paulo trata tudo que a gente precisa saber sobre doutrina, está inserido nessa carta. Então, Paulo ele trata no capítulo 1 sobre a doutrina da Trindade, mais especificamente, falando da obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo. No capítulo 2, Paulo mostra como essa Trindade se relaciona na salvação do homem, mostrando qual é a maneira que Deus faz para alcançar o homem. Ele trata do Evangelho da graça de Deus. Ele mostra a natureza caída do homem, o Evangelho da graça de Deus e o propósito para onde essa graça vai nos levar, que é para a glória, né? Que beleza. E no capítulo 3, Paulo mostra uma narrativa gigante, mostrando que quem opera essa graça em nós é uma coisa chamada o Evangelho. Só que Paulo dá uma conotação ao Evangelho no capítulo 3, ele diz que o Evangelho é as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Né? Que coisa brilhante você ter a Trindade se relacionando à nossa salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestando a sua graça, porque isso é a riqueza que o homem precisa. Porque nós somos pobres pecadores. Então uma pessoa pobre precisa de um Salvador rico. Ele é rico na salvação. Então, os 3 primeiros capítulos, Paulo trata mais especificamente do aspecto doutrinário, da salvação, né? Como Deus desenrola o seu processo de salvação para ele ter a igreja. E os capítulos 4, 5 e 6 é a prática disso. Se sou salvo,
Paulo mostra no capítulo 4 que eu preciso viver de modo digno do meu chamamento. Como Deus me chamou e para que Deus me chamou? Eu devo viver uma vida condizente com o evangelho que eu recebi para a salvação. Aí ele mostra, né, nesse capítulo 4 que é isso, porque o capítulo 5, Paulo vai mostrar que a finalidade de andar dentro daquele propósito de Deus é que Deus vai ter uma igreja que vai glorificá-lo hoje na terra e vai dar glória para ele no futuro. Ele chama a igreja, irmãos, de gloriosa. Embora no presente século a gente olhe para muitas situações que parece que a igreja não tem beleza, parece que a igreja é feia, parece que a igreja está em ruínas, parece que as coisas estão, irmãos, mas o nosso destino é maravilhoso. Paulo chama a igreja de gloriosa, sem mácula, sem ruga. Não tem pecado para essa igreja, não tem nada que afaste essa igreja do Senhor. E no capítulo 6, Paulo nos chama a entender que a vida cristã é uma vida de guerra. Por isso que você sofre, você passa perseguição, você sofre ataques. Por isso que ele fala da armadura de Deus, é o combate cristão, é o combate da fé. Mas aqui Paulo está lidando com a igreja, depois de entender como ela foi salva, Paulo ele faz um elogio à igreja em Éfeso. Ele diz assim, ó, a fé que vocês receberam, no versículo 15, essa é a fé que tem um conteúdo, porque salvou vocês. Aí ele diz a fé que vocês têm no Senhor Jesus. Hoje, não sei se os irmãos já perceberam, muito se fala de fé. Mas o que é falado de fé é uma coisa chamada fé natural. O que é fé natural? Que você acorda de manhã e você vai na padaria e vai comprar o pão. A fé é que você vai lá na padaria, vai comprar o pão e vai voltar para casa. É a fé que você tem. Essa fé aqui, Paulo trata dessa fé no sentido de que essa fé, em Tito 1:1, Paulo diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos escolhidos de Deus. Essa fé que te salva não é sua. Por isso você fala assim, meu Deus, eu estou sentindo algo no meu coração que eu não sentia. Eu não vivia isso, eu não entendia isso, eu não compreendia isso. Porque essa fé da salvação de Tito 1:1 é a fé que Deus te deu para você crer na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo aqui ele relaciona assim no versículo 15, a fé no Senhor Jesus Cristo. Qual é o objetivo da fé? É Cristo. A fé não promete bênçãos materiais, não promete carro, não promete casa, não promete sucesso financeiro, não promete um terreno na terra. A fé sempre está relacionada ao céu, aleluia, ao reino, à justiça de Deus, ao novo céu, à nova terra, à nova Jerusalém. Irmãos, essa é a fé que nós recebemos e não é sua. Efésios 2:8, Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. O que é a fé? É um dom. A fé é um dom que Deus te dá para você crer. Quem faz isso? Você vê isso na experiência de Lídia. Por isso que aqui você nunca vai ouvir ninguém falar assim, aceita Jesus, larga o mundo, senão você vai para o inferno. Nunca. Porque nós acreditamos que o Espírito Santo é quem traz o conteúdo da fé para o coração daqueles que ainda não creram. Se lembra de Atos 16? Quando Paulo e Silas procuravam um lugar para orar, eles chegaram num lugar, eles começaram a orar. Imediatamente, o que segue a oração? Paulo é nítido. Se Paulo ora, Paulo prega. Não é isso que impulsiona a nossa vida de oração? É para reunião, é para adorar o Senhor, é para ouvir a palavra do Senhor. E Paulo começou a pregar para as mulheres ali. E ali tinha uma mulher que, a partir da pregação de Paulo, ela recebeu a fé salvadora. Diz assim um texto, que Deus abriu o coração de Lídia para que Lídia entendesse o que Paulo pregava. Irmãos, está aqui. É a fé no Senhor Jesus Cristo. Então que a gente fique claro que fé, ninguém nasce com fé da salvação. Ninguém nasce com fé para ir para o céu, irmão. Você nasce mesmo sem fé. A fé que você tem é no casamento que você vai ter, a casa que você vai comprar, o carro. Por isso que se exploram tanto essa fé. Já viu a exploração da fé hoje?
Eu conheci uma pessoa que a pessoa falou assim para ela, você faz aí 500 bombons e vai para esse evento e lá você vai arrebentar. Não preciso nem falar o que grupo é esse que fala assim, né? Você vai arrebentar. Essa pessoa chegou lá com a caixa, 500 bombom, não vendeu um bombom. Aí ela virou para esse líder e falou assim, eu não vendi nada. Aí ele falou, porque você não usou a fé. Sua fé não é racional. Aí quando eu conheci essa pessoa, eu falei, não, sua fé não é para vender bombom. Sua fé é para te colocar no reino de Deus. É para você se tornar crente. Então Paulo mostra para a gente que o conteúdo dessa fé está no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e essa fé tem evidência. Olha o versículo aqui que Paulo diz aqui, e o amor para com todos os santos. Qual é a evidência da fé? A fé não é só para você viver num relacionamento para Deus. A fé é para fora, a fé é para o outro, a fé abraça. A fé é a manifestação da fé aqui. Paulo usa a palavra ágape no grego. O que significa ágape? O amor incondicional de Deus. Que amor é esse? Olha só, queria mostrar para vocês. Paulo está falando, é a fé e o amor. Mas aonde está esse amor? 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto muito usado, cantado. Paulo diz assim, 13:1 até o versículo 8. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. O que é o amor que Paulo fala? O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se orgulha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O que é o amor? Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus jamais acaba. Então Paulo traz a igreja aos Efésios para um relacionamento de um amor que não acaba. O seu amor acaba. Não é assim? Quando a pessoa tropeça no nosso pé, a gente desiste do outro. Se fala mal da gente, a gente abandona a pessoa. Mas o amor que Paulo se refere é aquele de Romanos 5,5. Quando ele fala da obra do Espírito Santo para a igreja em Roma, ele diz que o amor, o Espírito Santo derramou o amor nos nossos corações. Ele nos deu o dom de amar. Amar, você não tem que se esforçar para amar os irmãos, para estar perto dos irmãos. Amor é doar-se. Deus, o que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira que, João 3,16, ele se entregou. Amor entrega, irmãos. Amor não espera receber. Amor se doa. O amor não age inconvenientemente. No amor não existe a barganha no amor. Se o Beto fizer, o Beto vai ser aceito. Se o Beto andar na linha, o Beto... Não, irmãos. Como que eu acolho o Beto, o Marlon, o William, eu acolho ele? Como, irmão? É na relação que Deus teve comigo. Como que Deus me encontrou? Romanos 5, Paulo diz assim, que Deus me amou quando eu era o melhor dos crentes num relacionamento poético. Não, ele diz assim, Deus nos amou quando nós éramos, olha o termo que ele usa, ainda, irmão. Não é que a gente é ainda, nós ainda somos pecadores, mas regenerados, redimidos. Então o amor para Paulo está baseado num chamado para a igreja, duas coisas, fé e amor. A fé é o que você recebe e o amor é o que você pratica. Por isso, se você quer ver se é cristão, se a pessoa é cristã, é se na vida prática ela ama incondicionalmente. Por isso que depois que Pedro negou o Senhor 3 vezes, Pedro foi pescar. A primeira coisa que o Senhor faz com Pedro, em João 21,
não é tentar resolver a situação de Pedro, não, irmãos. A disciplina foi em amor. Ele chamou Pedro. Pedro olhou e falou assim, agora eu estou roubado. Ele é o justo juiz, sem pecado. Qual é o tratamento do Senhor para Pedro? Chamou a Pedro e falou, Pedro, você me ama? Por que 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. Então o Senhor chama Pedro a se relacionar nessa confissão de amor 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ele fala, tu sabes, Senhor, que eu te amo. O termo que o Senhor usa é, Pedro, tu agapeu. Aí Pedro não usa a expressão agapeu, ele fala, eu, Senhor, tu sabes que eu fileu. Fileu é amor de amigo. O amor que o Senhor pede para Pedro é, eu quero o amor que o meu pai mostrou e se revelou para você. Aquele que você conheceu. E Pedro não consegue fazer a confissão do amor ágape. Ele fala, sei, Senhor. Por fim, Pedro, na terceira chamada para explicar, para se colocar diante do amado das nossas almas, Pedro fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Irmão, se você não consegue amar, sabe o que você tem que fazer? Se coloca diante do Senhor. Se coloca ali, se prostra, volta o seu coração, se dobra para Ele, porque ninguém nasce com amor como ninguém nasce com fé na salvação, irmão. O amor que você tem não é seu, é Deus que te deu. O nosso amor dura até alguém pisar no nosso calo, até a gente nos ferir, até a gente nos magoar, até as pessoas nos atacar. Mas o amor de Deus, por isso que o versículo aqui, 16, Paulo entendeu. Olha o 16, Paulo diz assim, fazendo sempre menção de vós nas minhas orações. Se uma igreja está envolvida no amor da salvação, a fé da salvação, Paulo entendeu, preciso orar pela igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quer manter os irmãos de pé, quer manter a igreja sadia? Leia menos e ora mais. Estava comentando, né? De buscar lugares para a gente se consagrar. Eu acho que nesses últimos dias, acho que a gente precisa orar muito mais. Muito mais. Por isso Paulo diz, eu faço menção de vós nas minhas orações, porque Paulo tinha 2 coisas. Quando ele fala nas minhas orações, o sentimento de Paulo aqui é que ele tinha duas questões para orar. Ele tinha constância e gratidão pela igreja. Por isso, quando você pega 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz aos Tessalonicenses, eu oro por vocês sem cessar. Mas como que se ora sem cessar? A gente não fala assim, não, a gente tem que orar sem cessar. Como que se ora sem cessar, Beto? A gente ora sem cessar, irmão. Como? Não dá. O tempo todo não dá. Ó. Estranho, então por que Paulo pede aos Tessalonicenses? A dica está em Efésios 5,18. Paulo diz à igreja em Éfeso assim, orando em todo tempo no Espírito Santo. É possível. Vou te dizer como que se ora assim, você sabe. Às vezes a gente faz da oração um ambiente religioso. Que tem que ter a hora, tem que ter o momento, tem que ter. Mas, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A oportunidade que nós temos de orar pode ser dirigindo, pode ser lavando a louça, pode ser varrendo a casa, pode ser fazendo o cabelo, pode ser lavando a panela, irmãos. E usa até metaforicamente o sentido daquilo que você está fazendo. Você está varrendo, Senhor, né, Bia? Varre meu coração, limpa como eu estou limpando o cômodo da casa, Senhor, né? Essa prática era dos puritanos do século XVII, porque a igreja da Inglaterra se tornou tão religiosa que tinha o livro comum da oração, usam até hoje. Tem aquele ritual de orar, a oração do Pai Nosso. Não, irmão, Paulo convida a gente a orar a todo tempo, em qualquer lugar, em todo momento, na fila do banco, em casa, irmão. Você quer ter uma atmosfera de oração? Ora! Mas como que ora? Ora! Eu vim para cá, falei, acho que eu nunca vou chegar
não tem, se você não vai chegar, então ora. Meu sentimento era esse. Dentro do ônibus e qual é o sentimento? Às vezes o hino te leva a orar. Aí eu peguei o esboço, fiquei lá no cantinho, no carro, fazendo o quê? Transformando até os versículos em oração. A gente tem todo o meio para o Senhor nos guiar pela oração. Mas qual é o sentimento de Paulo? Ele diz assim, né? Eu trago vocês na minha oração. E ele leva a igreja em Éfeso a entender que toda a questão da oração, no versículo 17, ele diz assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, tendo os olhos do coração iluminados. Eu acredito que a questão da oração de Paulo é porque a necessidade da igreja não era só da igreja saber o que ela se tornou depois que ela foi salva. Sabia que tem mais coisas que o Senhor... Por isso que Paulo usa 3 expressões nesses versículos 17 e 18. Ele usa a expressão sabedoria, revelação, e no 18 ele usa a expressão iluminação. O que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo quer mostrar para a igreja em Éfeso? Não basta ser salvo? Não basta orar? Não é, irmãos? Não parece que a igreja já está um pleno, nós louvamos, né? Na atmosfera não parece que a gente estava no céu agora? Mas Paulo está mostrando para os Efésios que tem mais do Senhor para a gente. O Senhor tem mais. E ele diz assim, né? Para que vocês tenham o Espírito aqui é o seu espírito humano. A percepção que Paulo tem é que na regeneração, o novo nascimento, ocorre no espírito humano. Sabia que você tem um espírito? Se lembra? Lá em Gênesis, quando o homem foi criado do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. O fôlego de vida é isso que está aí dentro que te faz andar, se mover, pensar, entender. É a sua consciência. Por isso que você não mata as pessoas. Você tem uma consciência. Por isso que às vezes já percebeu que você está num certo ambiente assim, aí você sente que você não tem que fazer aquilo e não ir para aquele lugar. Já percebeu isso? Já se pegou assim? Eu falo, por que eu não... Porque você tem uma coisa chamada em você intuição. É aquela parte do seu espírito humano que traz discernimento para aquilo que você tem que fazer. Eu já me vi assim. A mulher tem mais, né? Aí, eu conheço uma aqui que, meu Deus, é super intuitivo. Mas é bom, irmão. Sabe por quê? A igreja carece de espírito de discernimento. Hoje é tudo assim, vamos fazer. E vamos fazer. E não é assim, por isso que Paulo ora, vocês têm que ter espírito de sabedoria. Também há uma parte no espírito humano chamada comunhão. Por isso, nós estávamos conversando no café da manhã ou da tarde, não sei, tanto café. Tanto café, meu Deus, nunca tomei. A gente tem uma parte que o seu cônjuge não vai completar. Seus filhos não vão. Ele não vai. Seu marido não vai. Seus filhos não vão. Tem um vazio lá dentro, já percebeu? Lá no seu âmago do seu interior. Santo Agostinho chegava a dizer, né? Eu só serei completo quando eu vou ser totalmente dele. Esse anseio aí, o que a gente faz? Esse anseio do nosso espírito, nosso contato com Deus, que a gente chama de comunhão, koinonia no grego, está perto de Deus, a gente preenche com outras coisas. Uns nas drogas, outros na bebida, outros na religião, na denominação, outros na moda. A gente está na esfera do Instagram, os jovens, né? Outros ficam ali fazendo vídeo o dia inteiro, mas é vazia. Atrás da câmera é outra pessoa. Já viu que a maioria dos youtubers, de vez em quando, pá! Aquele se matou, aquele que foi o primeiro youtuber, como que é o nome dele? Meteu a corda no pescoço e pá, foi um dos primeiros youtubers. Tinha uma vida externa, visível, mas o interior era vazio. Então a gente tem um ser interior que é esse que governa você, mas tem uma outra coisa no espírito que é a parte da alma, chamada mente.
É essa que você está agora pensando. O pensamento também está no Espírito. A comunhão está no Espírito. O discernimento, a intuição está no Espírito. Tudo que você tem, não. Por isso que a pregação do Evangelho tem que ser para atingir o seu coração, entendeu? Por isso que a gente não fica aqui no mistério. Ô mistério, ô poder, vai vir agora. Ninguém vai entender nada, irmãos. Por isso que a palavra tem que ser lida, explicada, para você entender o processo que o Espírito Santo quer fazer na sua alma. Aí Paulo ora pelos Efésios, para que tenha espírito de sabedoria. Essa sabedoria é interessante, que isso é para quem é salvo. Paulo está escrevendo para uma igreja que foi salva. Recebeu fé, recebeu uma vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque quando você crê, tudo muda. Tudo muda. O que muda? Olha só, esse espírito de sabedoria, essa sabedoria, ela significa nas coisas profundas de Deus. Você sabia que tem coisas que o mundo ao nosso redor não entende? E nunca vai entender, porque falta para o mundo, as pessoas não cristãs não têm sabedoria. Mas como assim? As pessoas são intelectuais, estudam, tem uns aplicados, são mestres, são doutores. Isso é no homem natural. Mas aqui Paulo não está falando da sabedoria do mundo. O Léo pregou, né, sobre o estudo das Escrituras, a revelação. Existe uma sabedoria que Tiago diz que é demoníaca, carnal e humana. Você chega na universidade, para você entender, você chega lá, você senta. O cara que te dá uma aula de filosofia, ele é totalmente caído como qualquer outro homem. Ele sai dali, ele pode matar a mulher, ele pode matar os filhos. Então essa sabedoria aqui é aquela de Isaías 11:2. O escritor ali, Isaías, diz assim: repousará sobre ele, falando sobre Jesus, né? O Espírito do Senhor, de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento do temor do Senhor. Para que a sabedoria? Para a gente temer o Senhor. Lembra de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio. Por que a gente tem no Senhor, a gente não faz um monte de loucura igual as outras pessoas? Não é porque nós somos super crentes. Nem roupa de crente a gente tem. Tem roupa de crente? Tem a Bíblia de crente? Tem a cara de crente? Eu estava na fila indo para Miguel Pereira, de bermuda, camiseta, eu e Vinícius. Aí eu falei assim, graças a Deus, Deus está... A mulher falou, vocês são crente? Porque não tem cara de crente. Tem boné de crente? Touca de crente? Não, irmãos. Crente é para dentro, amém, irmão? Aleluia. Crente não é para fora, amém? Ser cristão é coisa para dentro, é esse espírito aqui. É o espírito que você é sábio, que você entende, que você aconselha. O aconselhamento está no espírito, por isso que é ministério. Eu não tenho o ministério dela, eu não tenho. Se me der o violão, não sai uma música. É ministério, é espírito. Aleluia. Então isso existe e Paulo mostra à igreja em Éfeso que eles precisam de sabedoria. Vamos perguntar aos irmãos, o que a igreja no mundo mais precisa? Sabedoria. Você não percebe isso não? Você olha hoje para o movimento evangélico, é difícil se associar com um monte de igreja, não é? Falta sabedoria. A pessoa erra, mete o pau. Vou poupar, estava falando com eles. Uma irmã errou, foram do grupo que ela pertence, irmão, e tornaram tudo público para todo mundo saber. Aí ele me ligou, o líder. Eu falei, você tem que tomar vergonha na cara e aprender a abraçar. Por isso que quando o Lucas diz lá que passou quem? O Samaritano, passou o levita, passou o sumo sacerdote, não acolheu aquele que estava ferido e espancado. Irmão, é muito fácil apontar erro do Marlon. Mas quando você tem esse espírito de sabedoria, você teme, porque a mesma fraqueza daquela pessoa pode não ser aquela, mas você tem outra. Entendeu? Não pense que Deus te fez super crente, por isso que a gente estava conversando.
tem que se santificar, tem que orar, não é ficar, Deus, não é. Lê a Bíblia, quer se santificar? Pega esse livro e lê. Quer se santificar? Dobra o joelho, ora em pé, ora na pia, ora no trabalho, ora onde você quiser. Se santificar é ler a Bíblia e gastar tempo diante de Deus com oração. E Paulo leva a igreja também a entender que eles precisam de revelação. Mas revelação, hoje está na moda a revelação, né? O que você vê hoje na igreja? Tá cheio, irmão. Você chega em São Gonçalo, tem um. Ele é o profeta da revelação. O braço dele ele malha a semana inteira. O braço dele é desse tamanho, camisa imprensada. Quando ele chega, ele pede para abrir o corredor que ele vai revelar. Aí ele, não é isso que Paulo fala. O espírito de revelação aqui, para você entender, está relacionado à palavra de Deus. É tirar o véu. Já viu quando você vai à palavra, lá Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, para a gente entender a criação de Deus, a gente precisa da revelação do Espírito. E João 14, 26, Jesus, ali naquele período da despedida que ele ia para a cruz, ele falou assim, tem alguém que vai mostrar tudo aquilo que vocês ainda não sabem. Não é o pregador que mostra. Por isso que aqui nunca vou falar, assim diz o Senhor, eu sei da sua vida, Deus está... Irmão, para com essa bobagem, irmão. A revelação está na palavra, amém? Está na Bíblia. Você quer entender o que Deus pensa da sua vida, irmã? Leia a Bíblia. Por isso que a nossa reunião é centrada na Bíblia, não é isso? Estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia na oração, estuda a Bíblia no discipulado, estuda a Bíblia expositivamente no domingo. Sabe por quê? Olha o que Jesus diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar no meu nome, ele vai te ensinar todas as coisas, porque ele vai lembrar a vocês tudo que eu já falei para vocês. Você já se pegou assim? Você vai lá na Escritura, você fala, gente... Aí vai vindo aquele tudo da sua memória, né? Aí vai trazendo, né? No provérbio. Aí você tá lá, fala, caramba! Aí você fala, mas Paul Washer não falou isso, claro. A Bíblia não depende de Paul Washer para ser interpretada, amém, irmão? Amém. Nem de Fábio Falcão, amém? Amém? A Bíblia não precisa de intérprete humano, amém? Quem interpreta a Bíblia é o Espírito. Ele inspirou a Bíblia, ele... É o Theopneustos, ele soprou, né? Não vou falar que o Leão está com esse encargo. Então, ele se colocou na palavra. Para o quê? Para que ele fale conosco. Porque a revelação é para nos colocar diante de Deus. Não é de nossas falhas, nossas fraquezas. Nós vamos ver nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, estando diante de Deus. Não é o profeta falando, Esther, Deus me mostrou que na escola você faz isso. Que adolescente não faz bobagem? Não precisa nem de revelação. Deus mostrou que você desobedece sua mãe. É verdade? Verdade. Deus mostrou, hein? Entendeu, irmão? Então já pega a coisa. Eu estava numa que eu vendo um mistério. Não parece, mas eu vendo um mistério. Eu fui numa. Mas foi tanto poder. Aí o irmão, agora minha barriga está um pouquinho menor, né? Mas o irmão tinha uma grande. Aí a irmã foi, meteu a mão. Este bebê gerado, quando a barba do irmão vinha aqui. Olha essa mirona. O olho fechado, passou do Com o olho fechado, ela revelou que o menino. Aí o irmão falou, não, irmã, eu sou varão. Acabou a vigília, eu falei, irmão, vamos parar aqui. O espírito aqui é outro espírito. Porque essa revelação é de João 17,3. Aqui Jesus diz assim, o que é revelação? É isso aqui, ó. E a vida eterna é esta, é conhecer Deus. A revelação é o conhecimento de Deus. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para isso, irmão, terminando, a gente precisa de iluminação. E aonde a iluminação? É no coração. Quantos aqui nesses últimos anos ouviu uma pregação para o coração? Fala para mim. Ninguém prega para o coração. Não percebeu isso não? Os pregadores esqueceram do coração. O irmão falou para mim, para de falar negócio de coração, Fábio. Deus nem é açougueiro. Está aqui tendo os olhos, versículo 18, do coração iluminado.
Se você quer entender a fé da salvação, a vida de oração, a sabedoria de Deus, a revelação sobre a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, para você ter relacionamento íntimo, Deus precisa iluminar o seu interior. Então essa iluminação aqui é de Isaías 9:2, quando Isaías diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que luz, irmãos? Não é essa luz aqui não. A salvação ocorre com uma luz interior. Sabia disso? Por isso que a gente não vai falar que você é pecador aqui, dizer que você vai para o inferno, que fulano vai para o inferno, que os adolescentes têm... Não, irmão. Nós acreditamos numa coisa chamada conversão do Espírito Santo. É o Espírito que ilumina o coração da pessoa. Você lembra de Saulo matando crente? Vinha de casa, de repente, não tinha nenhum pregador. Tinha no caminho de Damasco. Quem é doido de ficar no caminho de Damasco esperando Saulo passar para pregar para ele? Eu não ficaria. Ele estava matando os crentes. Mas alguém estava ali. E de repente, o que aconteceu? Ele viu uma luz, iluminação. Para Deus salvar Saulo, não tinha que ter pregação nenhuma. Ele conhecia o Antigo Testamento de trás para frente. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia esse livro. Assim, o Antigo Testamento. Só que ele era religioso. Ele não tinha iluminação. Aí Deus, na pessoa do seu filho, ele iluminou os olhos do coração de Paulo. Não era o coração que estava batendo, esse aí que está batendo. Bota a mão no seu peito. Está sentindo aí? Tuc, tuc, tuc. Não é esse não. Esse coração aí não é o coração que Paulo fala em Efésios 1:18. É o coração psicológico, é o coração da alma. É o seu ser interior, é aquela parte sua que tem um lugar chamado emoção, vontade, desejo, prazer, já viu? É ali que Deus tem que entrar. Por isso que Provérbio diz: tudo que se deve guardar. Vai, irmão, do Provérbio. Guarda, porque dele, tá afiado. Porque dele procede, irmão, é do seu coração. Que procede as fontes, no hebraico as saídas da vida, é onde, já percebeu que você está ali, ponto de desistir, mas tem aquela chama ao lado, porque a salvação ocorre no coração. Eu vou contar de novo, já contei 1000 vezes essa questão de ser salvo. Ser salvo é assim, o irmão, antes de ser irmão, ele estava num lugar sobre essa questão do coração. E a família extremamente, já contei isso aqui há uns 10 anos que eu estou aqui com vocês, e problema no espiritismo, e de repente a luz do evangelho vai alcançar ele. E ele estava num lugar eleito, a fé é para os eleitos. E Deus invadiu o coração daquele cara. E ele chegou em casa, a família toda espírita. Quando ele entrou, não é natural, não é a roupa que muda, amém, irmãos? Não é botar o terno, agora eu sou crente. Não é isso não, irmão. Ser cristão é ter os olhos do coração iluminado. Aí ele chegou em casa e o pai falou: você está diferente. Aí ele ficou assim, né? Tava com o panfletinho, escondeu o panfleto. O que aconteceu? Ele falou: não, fala. Fala. Aí ele falou: eu recebi Jesus no meu coração. Aí ele pegou um porrete. Fica aí que eu vou tirar Jesus da agora da sua vida. Aí começou a bater nele. Pá! E batia: sai, Jesus! Sai, ele chorando: sai daí! Sai, Jesus, dessa vida! Impossível, irmão. Só pode estar sentado aqui ouvindo se o coração já foi atingido. Quem não é para salvação não ouve, amém, irmão? Nem fica, não se engane, não. Ele foge, né? De contar, ver aquela história que nem aparece. Pô, vai embora, filho. O coração está em treva. Aí batendo, aí ele chorando, ele falou: tirei. Aí ele falou: não, papai, não tirou não. Não, pá! E ele falou assim: não, papai, porque Jesus já desceu pro coração. É isso ser salvo. Ser salvo não é, entenda o que eu vou falar, não é pertencer a nenhuma igreja.
Amém, irmão? Tem muita gente na igreja que nunca experimentou. Um irmão usa uma expressão, perdão, eu não vou falar. No Rio ele fala, ser salvo é receber Jesus gostoso no coração. É isso mesmo. É aquilo que te completa. Mulher não te completa, filho não te completa. Não é assim, irmão. Nada. Ele é o centro, ele é o início, ele é o fim, ele é tudo. Aleluia. Porque o seu coração não é mais dela, não é mais dele. Não, irmão, aí ele fala assim, os irmãos pensam que você não me ama. Que suas mensagens não é, eu amo mais. Mas é isso mesmo, porque se o Senhor chamar ele, eu só tenho ele. Entendeu, irmão? Se o Senhor chamar o Pedro, a Esther, eu só tenho ele. Se eu for agora indo para casa domingo, o ônibus virar, a Esther só vai ter ele. Amém? Minha mãe dormiu no Senhor há 23 anos. Sabe o que eu recebi da minha mãe? Uma Bíblia velha e ele. No coração. Não tem mais nada, irmão. O meu Pix só tem R$ 2,99. Sou igual o John Wesley. John Wesley evangelizou o mundo inteiro. Todo mundo falou, a herança deve ser enorme. Quem não queria ser filho de Wesley? O cara cortou a Inglaterra evangelizando o mundo. Aí foram abrir lá, como que é a herança? Pegaram, vamos ler a herança de Wesley. Sabe qual era a herança de Wesley? Uma Bíblia, um monte de livro e um cavalo. Cavalo e uma capa. E uma capa para pregar o evangelho. Por causa do frio, bota a capa, o cavalo você monta e a Bíblia você... Deixa isso para os seus filhos, amém? Essa é a maior herança que a minha mãe me deu. E a maior herança que eu tenho para ter. Se o Senhor quiser dar mais para ela, o Senhor vai dar. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos dê sabedoria para viver a vida cristã. Nos revele mais da pessoa dele para a gente viver a vida cristã. Ilumina o nosso coração. A gente não precisa ficar apontando o erro de ninguém. Tem alguém que já conhece o coração. Se lembra de Jeremias? Diz que o coração do homem é enganoso e corrupto, extremamente. Confiar no seu coração é um caminho sem volta. Mas diz lá que Deus esquadrinha o coração. Se lembra depois de Davi pecar? Primeira coisa que Davi fala para Deus cria o quê? O quê? Ele não fala, olha, me livra do inferno. O inferno é fácil, a gente não vai mais mesmo. Nós somos salvos, irmão. A questão é o coração puro. Ele acabou de pecar, ele escreve, depois do pecado mesmo. Depois de pecar, ele escreve um salmo. Cria em mim um coração puro. Renova, ele usa espírito com E minúsculo no hebraico. Cria dentro de mim uma consciência, uma comunhão íntima contigo. Eu preciso de discernimento. Cria em mim um espírito um espírito que não se abala. Para que o espírito inabalável? Não é para ser herói, não. É porque as fraquezas iriam voltar. Sabia disso? Ela vai voltar, irmãos. Você lembra? Eu comentei isso ontem, né? Eu estava tendo comunhão, né? De muitas comunhões, lá em Gênesis 4. Qual é a palavra de Deus para Caim? O pecado, ele não foi embora. Não. Foi vencido na cruz, foi derrotado, mas Deus falou para Caim, o pecado jaz a pouco. Da onde? Do coração de Caim. Então que o Senhor preserve o seu coração. Dá temor ao seu coração. Dê amor ao seu coração por Deus. Não é negócio de igreja, de Santa Ceia, entendeu? De batismo, essas coisas não salvam. Sou acusado de não acreditar na igreja, nem no sacramento, acusa mesmo. Porque o lugar, quem vai te levar para o céu não é a igreja, não é batismo, não é Santa Ceia, não é o cartão de membro, que vai te levar para o céu é Jesus Cristo. Aleluia. A Geo Magalhães está lutando que calvinismo e arminianismo não bota ninguém para o céu. O maior calvinista da internet é a Geo Magalhães. E puritano. Ele fez uma nota lá. Mas estão matando ele. Todo mundo, os calvinistas estão desesperados. Nós não somos salvos por Calvino, entende, irmão? Amém. Aleluia. Nós não somos salvos por Armínio. Nós somos salvos por Jesus. João 14,6. Eu sou Calvino, que é o caminho. Não. Eu sou ele.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é onde vai colocar nosso coração na linha. Senhor, tenha misericórdia de nós. Te adoramos nessa noite. Louvamos o teu nome. Pedindo a iluminação do teu Espírito. Fale aquilo, Espírito Santo, ao nosso coração que não conseguimos falar nessa noite. Regenera aqueles que ainda não foram regenerados, porque acreditamos que essa obra salvífica vem do teu Espírito. Então entra no coração, transforma o coração, muda o coração, Senhor. Faz uma obra profunda no coração dos não salvos e dos salvos. Estamos aqui, Senhor, e colocamos o nosso coração à sua disposição, Senhor. Queremos declarar, dar-nos um coração igual ao seu, Senhor. Aleluia. Coração que compreende as fraquezas dos outros e que consegue caminhar com esse coração que não se abala, nem para cair, nem para perder a presença de Deus. Nós queremos declarar como Davi: cria em mim, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor. Nos dá um coração puro. Coração com sabedoria, com entendimento, com amor, com graça, com misericórdia. Ó Deus, ilumina o nosso coração nessa noite. Não deixe o nosso coração nas trevas, no profundo da escuridão. Queremos essa palavra. O povo que vivia nas trevas, ele viu grande luz. Queremos a luz do nosso coração. Ilumina cada canto, cada ambiente, cada lugar, Senhor. E abençoa a sua igreja. Continua conosco no sábado, no domingo, Senhor. Amanhã a gente indo ver o sítio para nosso retiro. Prepara-nos para Ti, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, agradecidos em nome de Jesus.